Olá, você está numa questão de tem que pedir para, por favor, refaça. Olá, você está no XP com uma questão de linguagens e comigo, Cláudia Fumi, para a gente resolver rapidinho. Vamos lá? Temos aqui texto 1 e texto 2. É importante que a gente observe como que o comando vai nos orientar a fazer a leitura dos dois textos. Começamos assim. A instalação in absência propõe um diálogo com o ready-made roda de bicicleta, demonstrando que, olhando essa estrutura aqui, ó, nós temos uma instalação e temos aqui com o ready-made. Instalação, só para a gente retomar aqui rapidinho, o que acontece? Quando a gente fala em arte e fala em instalação, a gente vai pensar assim, imagine instalação. Imagine um museu. O que é que você encontra no museu? Você vai encontrar quadro, você vai encontrar escultura, você vai encontrar muitas vezes uma orientação de que aqui você não pode chegar perto. Às vezes tem um quadro lá pregado na parede, vamos falar da Mona Lisa, por exemplo. Aí tem lá aquele cordão assim de isolamento, porque você não pode se aproximar. Ou tem um vidro aqui em frente, ou uma indicação de que não pode tirar foto porque a luminosidade vai atrapalhar, vai modificar aqui. Enfim, quando a gente fala em quadros, esculturas, objetos de arte, o que acontece? A pessoa vai lá olhar, mas ela não se aproxima, ela não toca. Quando a gente fala em instalação, a gente fala numa estrutura de arte em que, seja em ambiente fechado, né, numa sala, ou no espaço aberto, ela convida a pessoa a participar daquilo que é a própria obra de arte. Então, vamos supor, você entra numa sala e a sala tem lá um quadro. Deixa eu citar aqui o Museu do Frevo, em Recife, que fez uma parede inteira de uma sala do museu. É aquele quadro, aquela tinta de quadro negro, quadro verde, e tem lá uma caixinha e um apagador, porque o frevo, de acordo com o museu, é a arte viva do povo. Então, o povo vai lá, vê as coisas que foram construídas, mas ele tem uma caixinha de giz, ele vai apagar o que ele quiser aqui, ele vai escrever o que ele quiser, porque ele também faz parte daquilo que é o frevo. O frevo é popular, então ele também pode participar. Isso aqui caracteriza a instalação, diferente daquelas em que a gente não pode chegar perto, não pode se aproximar. Então, eu tenho aqui, ó, a instalação in absência. Então, a instalação que está aqui é o que a gente vê. Aqui a gente tem uma estrutura, né, um pedestal, né, uma caixinha aí que seria um pedestal, e a gente tem aqui uma sombra, a sombra da própria caixinha, que está aqui atrás, né, a gente vê, mas vê também a sombra de alguma coisa que deveria estar aqui em cima. Aparentemente, pelo que a gente vê na sombra, tem aí o quê? Um banquinho e tem uma roda de bicicleta. Então, a gente está vendo a sombra, mas não está vendo o objeto. A instalação in absência, opa, aqui tem mais coisa, né? In absência, quando a gente fala em absência, que é um termo em latim, a gente vai lembrar em inglês de absent-minded, que é distraído, por exemplo, ou absenteísmo lá em história, ou a gente vai dizer, inclusive, que quando a gente fala em absência português, que acontece? Ausência, tá? Ausência. Então, se a gente fala assim, inabsência, a gente já percebe aqui na figura que quem está ausente é a obra de arte, que deveria estar aqui, está só a sombra. Essa instalação propõe um diálogo com o ready-made roda de bicicleta. Então, roda de bicicleta, esse ready-made aqui, a gente vai observar que não está no texto 1, mas o texto 1 dialoga com ele, demonstrando o quê? Então, eu tenho que parar e entender. Tenho aqui no texto 1 alguma coisa que está dialogando com outra coisa, e esse diálogo aí a gente vai colocar aqui, ó, é o diálogo quem vai demonstrar alguma coisa. Então, o diálogo demonstra. O diálogo não é o texto 1, o diálogo não é o texto 2. Vou dar trabalho nessa edição. Vamos lá.
O diálogo é aquilo que essa instalação faz com o ready-made roda de bicicleta. Para entender melhor, nós vamos para o texto 2. E o texto 2 traz para a gente. O termo ready-made foi criado por Marcel Duchamp. Lembrei, estudei, né? Marcel Duchamp. Então, a gente já sabe que é uma terminologia que foi criada por ele. Agora, para quê? Está aqui no texto, ó. Para designar um tipo de objeto por ele inventado. Hoje eu estou tossindo. Eu estou achando que quem edita não tem trabalho. Aí eu estou dando trabalho. Então, o que é que nós temos aqui? O ready-made consiste em um ou mais artigos de uso cotidiano, produzido em massa, selecionados sem critérios estéticos e expostos como obras de arte em espaços especializados, museus e galerias. Essa parte aqui está me dando tudo aquilo que eu vi na aula sobre Marcel Duchamp em relação ao ready-made, mas está me dando como conceito. A gente pode observar aqui, ó, o que acontece? Ele utiliza artigos de uso cotidiano. Então, pode ser, por exemplo, pegar aí uma escova, um pente. Vamos supor que ele pega aí uma escova. Produzidos em massa. Quem produz uma escova dessa faz 5.000 escovas por dia. Produção em massa. Selecionados sem critério. Por que você pegou essa escova? Porque estava lá jogada. Sem critérios estéticos e expostos como obras de arte em espaços especializados, museus e galerias. Seu primeiro ready-made, então a gente já sabe o que é um ready-made, né? Que é pegar um objeto de uso cotidiano produzido em massa e colocar como obra de arte. Esse seu primeiro ready-made é uma roda de bicicleta montada sobre um banquinho. Agora você se lembra daquilo que é a obra de Marcel Duchamp. Ele pegou lá vou colocar o pedestal aqui. Ele pegou um banquinho, que é uma coisa que é produzida em série, e colocou ali uma roda de bicicleta, que também é um elemento produzido em série. Então, que coisas mais bobas, né? Que coisas mais do cotidiano. Um banquinho e uma roda de bicicleta. Mas ele transformou em obra de arte lá em 1912. Ao transformar qualquer objeto em obra de arte, o artista realiza uma crítica radical ao sistema da arte. Então, se a pessoa leva ali 4 anos utilizando um tronco de madeira, né, para poder fazer uma escultura, e depois coloca essa escultura lá, ele chega aqui, pega um objeto que foi produzido em massa e transforma em arte e critica aqui o sistema de arte. Ele diz, olha, por que isso aqui não pode ser arte? Já entendemos o que é um e o que é outro. Já entendemos o que é a roda de bicicleta e já entendemos o que é o inabsência. Se a roda de bicicleta está dialogando aqui e está ausente, essa obra aqui, que deveria ter aqui o banquinho com a roda de bicicleta, projetou só a sombra. Tá, foi um diálogo. Esse diálogo, e é o diálogo só, o diálogo demonstra o quê? Aí agora a gente vai analisar, já conhecemos tudo, fica muito mais simples, quer ver? As formas de criticar obras do passado se repetem. O que aconteceu com a forma de criticar obra no passado? Foi tirar aquilo que era popular, aquilo que era feito em massa, que era do cotidiano, e colocar no lugar daquilo que era supervalorizado como arte. Ela se repete. Aqui ele não pegou nada, pelo contrário, né? Ele colocou inabsência. Então, ela não se repetiu. Esse diálogo não mostra que é uma forma de criticar que está se repetindo. A letra A para nós não serve. Letra B, sempre focando aqui, ó, é o diálogo, tá? Que demonstra. Ele demonstra a recorrência de temas, né? Que essa recorrência de temas marca a arte do final do século XX. Final do século XX, 1912,
Acho que tem alguma coisa errada aqui para nós, né? E não é recorrência de temas, a gente não tem recorrência de temas. O que a gente tem aqui são formas diferentes de representação artística. Esse diálogo pode até aparecer em outro lugar, mas não aqui. Letra C. As criações desmistificam os valores estéticos estabelecidos. Quais são as criações que eu estou vendo? Essa daqui, o Ready Made de Marcel Duchamp, e essa daqui que coloca a sombra, mas tira o objeto. Bom, o que é desmistificar os valores estéticos estabelecidos? Eu gosto muito de fazer uma continha aqui. A gente tem a obra de arte que estava lá, essa aqui a gente coloca aí no pedestal, né? E aí vem lá em 1912, Marcel Duchamp, e arranja um banquinho com uma roda de bicicleta, desmistificando aquilo que estava estabelecido. Aí aparece aí o Silveira com só a sombra do objeto, quer dizer, nem o objeto está mais lá, e a gente acaba desmistificando o que Marcel Duchamp colocou. Sim, as criações desmistificam os valores estéticos estabelecidos, porque um desmistifica o outro. Aparentemente é a nossa resposta, mas a gente é curiosa e vai procurar a letra D. Na letra D nós temos o distanciamento temporal permite a transformação dos referenciais estéticos. Transformação dos referenciais, olha, o referencial estético desse aqui era esse. Ele não transformou esse objeto, ele criou outro. Nós temos aqui o referencial estético desse seria Marcel Duchamp, mas ele não transformou o referencial estético, ele criou o dele. Então, não é essa ideia de transformação de referenciais, é de criações diferentes daquelas que são as dos referenciais, ou seja, letra D também não. E a letra E diz, o objeto ausente sugere a degradação da forma, superando o modelo artístico. Degradação da forma, então eu teria que colocar o que aí? Para degradar, quando eu falo em degradação aqui, eu estou falando em colocar lá a roda de bicicleta em cima do banquinho. Aí no segundo quadro eu coloco que ela está enferrujada, que está aí esfarelando. E depois eu coloco aqui os restinhos da ferrugem pelo chão e só o banquinho para dizer que a roda de bicicleta se degradou. Não foi o que aconteceu, ela está inabsência, ou seja, ela está ausente, seria a ausência da forma e não a degradação dela. Letra E também não pode ser. Voltamos para a nossa suspeita. Letra C, as criações desmistificam os valores estéticos estabelecidos. Sim, essa desmistificou essa e essa daqui, a segunda. Letra C, nossa resposta. E se você gostou desse vídeo, já curte, aproveita e faz seu comentário. Tá inscrito? Não? Então corre lá, se inscreve no canal, que o XP tá aqui para você.